Olá, minhas amadas irmãs, a paz do Senhor para todas. Uma boa noite, uma boa tarde, uma boa manhã, um bom dia para cada uma das irmãs em Cristo Jesus. Espero que todas estejam bem na presença do Senhor. Tenho passado uma semana, hoje é quarta-feira, tendo uma semana abençoada na presença do nosso Deus. Amém, minhas amadas irmãs. Antes de peço para que as irmãs que nesse canal, deem um joinha, para que o YouTube veja que estão falando de coisas boas, de coisas agradáveis que é do nosso Deus. Amém? Estou aqui com a palavra de Deus, irmão, no livro de Marcos 14, e o verso 22, que diz assim: levaram-no ao lugar do Cocotas, que se traduz por lugar da caveira, e deram-lhe de beber vinho com mirra, mas ele não tomou. E, havendo crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sobre ele sorte para saber o que cada um levaria. E era a hora terceira, e crucificaram, e por cima dele estava escrito a sua acusação: Rei dos Judeus. E crucificaram com ele 2 salteadores, um à direita e o outro à esquerda, cumprindo-se a escritura que diz: e com os malfeitores foi contado. E os que passavam blasfemavam dele, ameaçando a cabeça, dizendo: se tu que derriba o templo em 3 dias, edifica, salva ti mesmo, desce da cruz. Da mesma maneira também os principais dos sacerdotes com os escribas diziam uns aos outros, zombando: salva, e o outro não pode salvar a si mesmo. Cristo, o Rei de Israel, desce agora da cruz, para que vejamos e acreditemos. Bem, os que com ele foram crucificados injuriavam. Chegada a hora sexta, havendo trevas sobre toda a terra, até a hora nona. E a hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi. Isso traduzido: Deus meu, por que me desamparaste? Aleluia. A palavra do Senhor falar para mim e para você, minhas amadas irmãs, aqui está falando da crucificação de Jesus. Foi aqui o Senhor colocou no meu coração de eu pregar. Glória a Deus. Da crucificação dele, daquilo que ele passou na cruz do Calvário por cada um de nós, o sofrimento, a humilhação. Ali os escribas e os fariseus, ali tudo rindo dele, mangando dele, e ele ali pagando um preço por mim e por você, para nos libertar da mão de Satanás. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, porque é o que ele é, Rei. Acima de tudo e de todos ele é Rei. Aleluia. E ali aquele povo ali mangando dele. E ali à direita tinha um salteador e na esquerda tinha outro. Um se arrependeu dos pecados, um foi salvo, diz a palavra de Deus. O outro não quis saber de Jesus. Eles diziam: se tu é o Cristo, desce da cruz. Aleluia. Não se salvar a ti mesmo, como é que vai se salvar os outros? E ele não sabia que ele era o próprio Deus, o próprio Jesus, pagando um preço pelo um bando de pecadores. A palavra de Deus diz, quando Jesus, que ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Porque Deus virou as costas, por causa do quê? Por causa dos nossos pecados. Ele virou as costas para o Filho. Louvado seja o nome do Senhor. E muitas das vezes, minhas amadas irmãs, em Cristo Jesus, a gente não reconhece esse sacrifício, esse preço que Jesus pagou na cruz do Calvário por mim e por você, para nos libertar, para nos dar a verdadeira vida. Louvado seja Deus, aleluia, porque Ele é o Deus. E diz, ao terceiro dia, Ele aspirou
Diz, Deus meu, por que me desamparaste? E aí, no domingo, foi na sexta, no domingo ele ressuscitou. Aleluia. Ele ressuscitou. Quando ele diz aqui na palavra, que com 3 dias derribaram, aqui, o templo em 3 dias edifica. Salva a ti mesmo e desce da cruz. Quando ele diz 3 dias edifica, ele está falando de quem? Dele mesmo. Do próprio Jesus falando dele. Ele não está falando do templo, das paredes do templo. Ele não está falando do prédio, não. Ele falou dele porque ele ia morrer na sexta-feira e ia ressuscitar o 3º dia. Com 3 dias que foi no domingo. Por quê? Porque ele é o verdadeiro Deus. Ele é a verdadeira vida. Ele é o verdadeiro sentido da nossa vida, se chama Jesus Cristo. Então ele disse, o 3º dia eu edifico esse templo. O templo de quem? Do próprio Deus, do próprio Jesus. Que ele edificou, que ele ressuscitou da cruz do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus, minhas amadas irmãs, ele é Deus. Ele é Deus que está acima de tudo e de todos. Então ele é a verdadeira vida, o verdadeiro templo é ele, Jesus. Na minha e na tua vida. E às vezes as pessoas não têm esse entendimento da palavra de Deus. Não reconhecem esse preço que Jesus pagou na cruz para nos salvar e nos libertar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Os que passavam blasfemavam dele e ameaçando a cabeça, dizendo, tu derriba o templo em 3 dias e edifica. O templo é o próprio Deus, o próprio Jesus. Ele mesmo que ia morrer, mas ao 3º dia ia ressuscitar. A vida que era o próprio Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E eles pensavam que era o templo que ele ia fazer. Não, era o próprio Deus, o próprio Jesus, que ressuscitaria ao 3º dia. Louvado seja o nome do Senhor. O Cristo, Rei de Israel, desce agora da cruz para que vejamos e acreditemos. Então eles queriam ver que Deus ia descer da cruz, Jesus ia descer da cruz, para ver e acreditar que ele era o próprio Deus. Ele era e é o próprio Deus, o próprio Jesus. Somente ele, minhas amadas irmãs, era poderoso na minha e na tua vida, para fazer aquilo que você precisa, que eu necessito na nossa vida, na nossa casa e na nossa família. Aleluia. À sua direita, o outro à esquerda. Então, 2 malfeitores, 2 salteadores, 2 ladrão, um à direita e outro à esquerda. Um se salvou-se, que disse, se eu, ainda hoje, quando entrar no teu reino, lembra de mim, disse, ainda hoje tu entrarei no reino comigo. O outro não quis saber, o outro não teve salvação. Mas aquele que se humilhou, aquele que se rendeu adiante do Senhor, teve salvação. Porque o que Deus quer de mim e de você, que a gente se arrependa dos nossos pecados, que a gente se humilhe diante dele, porque nada nós somos sem ele. Para que eu e você, nossa família, nossa casa, venha ter conversão e libertação, em nome de Jesus. Que esta palavra, minhas amadas irmãs, fique no seu coração. Bota ela em prática a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus, minhas amadas irmãs. Ama a sua família. Aleluia. Que a sua boca seja boca para abençoar a sua casa, a sua família. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te cubra de bênção, de paz. A luz do Senhor que resplandece ter sobre a sua vida, sua casa e sua família. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim seja feita a vontade do Senhor na vida de cada irmã, de cada irmão, em nome de Jesus.